Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, conhecendo a vida de Paulo, entendemos que ele era um grande homem de autoridade, um homem que tinha e estava perto dos grandes. Ele, quando perseguia a igreja, tinha carta dos líderes, dos maiores líderes, para poder fazer o que fosse justo diante dos seus próprios olhos aos cristãos. Que grande homem era este em questão de autoridade. Paulo, ele também tinha riquezas, tinha muitas riquezas, e muitas das vezes vamos olhar para a palavra e vamos ver que ele disse que ele passava por muitas necessidades, passava por muitas dificuldades, e vamos ver que ele disse que em tudo ele sofreu mais do que os outros apóstolos. E ele disse que poderia também pedir o que lhe era justo devido ao seu serviço para Deus mediante as igrejas, ou seja, as igrejas já ajudarem ele no seu trabalho missionário, porque ele era um apóstolo, ele abria igrejas, ele preparava o povo, ele deixava o povo, e ele disse que era algo que ele poderia pedir, porém ele não fazia isso. Antes ele trabalhava muito além dos outros, nos tempos que ele podia, enquanto não estava fazendo a obra de Deus. E nós vemos então que ele não tinha mais aquela vida que ele tinha antes. O que é interessante nisso tudo é que ele diz assim: perdi todas as coisas, perdi todas as coisas. Existe uma diferença entre deixar e existe uma diferença entre deixar e perder. Perder é aquele que perde, que deixa de ter, porém não por vontade própria. Então, algumas das coisas que o Senhor tirou dele. E neste momento ele disse que essas coisas das quais o Senhor tirou, ele considera como refúgio para ganhar a Cristo. Então entendemos que algumas situações da nossa vida, Deus ele só vai dar aquilo que podemos suportar. Porém, em alguns momentos da nossa vida, Deus ele vai tirar aquilo da qual nós tínhamos capacidade e não temos mais para suportar. Não temos mais o domínio próprio, perdemos por algum momento a nossa sanidade, a nossa prudência, passamos a ser negligentes, insensatos, e então Deus vai lá e retira. Porém, existem algumas outras coisas que também podem ser um espinho na carne para alguns. Existem pessoas das quais não podem nunca enriquecer. Existem pessoas das quais nunca podem ser atrativos porque vão se deixar levar pela sensualidade das outras pessoas e vão se perder nisso. Existem pessoas que Deus não pode dar muitas habilidades porque é uma pessoa muito soberba. Então, vamos ver que algumas das coisas que Deus, às vezes você poderia até ter por sua capacidade natural, Deus vai lá e retira para que você não se perca. Porque Paulo disse que melhor é ganhar a Cristo. Então, considerando todas essas percas como um refúgio, como uma proteção para que não venha a perder Cristo, mas que venha a ganhar Cristo. Então, olhando diante das nossas dificuldades que passamos na nossa vida, precisamos entender que Deus pode estar cuidando de você até mesmo naquilo que Ele tira. E pode ter certeza que os planos de Deus são melhores do que os nossos.